do Senhor aos nossos jovens. Nós estamos em mais uma escola bíblica dominical. Hoje, dia 17 de janeiro de 2021, nossa terceira lição. Graças a Deus por isso. E nós temos hoje como título da nossa lição, Moisés, um líder de oração. O texto do dia está em Êxodo 33, versículo 11, que diz o seguinte: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Antes da gente prosseguir, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos falar com o nosso Deus, seguir o exemplo de Moisés, que falava com Deus face a face, e nós vamos exercitar nesse momento. Senhor, nós adoramos ao nome do Senhor, te bendizemos, pedimos, meu Deus, nesse momento, a presença do Senhor em nossas vidas. Rogo, Deus amado, que o Senhor ministre através de mim, mas que o Senhor alcance o coração de todos os seus servos, de todas as suas servas, que são, meu Deus amado, neste momento de prontidão, adorando ao Senhor, através, meu Deus, de suas vidas nessa escola dominical. Meu Deus amado, torna as nossas vidas, ajuda-nos a chegarmos no nível que chegou Moisés. Meu Deus amado, ajuda-nos a subir de níveis de oração, a termos, meu Deus amado, essa intimidade, Deus, essa profundidade com o Senhor, porque esse é o objetivo da nossa vida também, de falar com o Senhor face a face. Obrigado, Deus, por nos amar, obrigado por esse dia de domingo, por essa escola bíblica dominical, e nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a síntese da nossa lição hoje diz o seguinte: Moisés foi um líder que se destacou pela forma como se relacionava com Deus. Aqui se resume toda a nossa lição, os 3 pontos da nossa lição, o que você tem que guardar hoje. Uma das coisas que eu peço que você guarde no seu coração hoje é a forma que esse notável líder se destacou, o nosso irmão Moisés. A Bíblia fala de grandes homens de Deus, e como que cada um deles se relacionava com Deus, como era o seu comportamento, como que era a sua postura, mas esse homem ele se destacou pela forma como ele se relacionava com Deus. Então, nós temos pelo menos 3 objetivos nessa lição, e eu quero que você aplique o seu coração nesses 3 objetivos também. Tá? O primeiro objetivo nosso é identificar o efeito da oração na vida de um líder, que vai ser o primeiro ponto da nossa lição. O segundo objetivo é descrever a íntima relação entre Deus e Moisés, que é o segundo ponto da nossa lição. E o terceiro objetivo nosso é como se esses objetivos fossem sínteses também, tá? E o terceiro objetivo é enfatizar a importância em definir prioridades, tá certo? O texto bíblico nosso está em Êxodo, capítulo 33, versículo 11, 17, 18, 20 ao 23. Está aí na sua revista. Eu gostaria que você acompanhasse, meditasse de forma profunda nesse texto dessa manhã de domingo. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava no meio da tenda. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim,
ali te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Louvado seja Deus pela sua palavra que deixou escrita para nós nos nossos dias. A introdução diz o seguinte: nessa lição, veremos que o nível de intimidade de Moisés com Deus era ímpar. Então, o autor já inicia aqui destacando, né, que era algo singular, que era algo diferenciado, era ímpar, né, algo notável, essa intimidade que Deus tinha com Moisés. Desde menino, Moisés viveu momentos marcantes de salvo das águas, foi ao palácio viver como um príncipe. Do luxo de uma monarquia, escolheu abrandar o sofrimento do seu povo. E da simplicidade do pastoreio de ovelhas, tornou-se um dos maiores estadistas da história da humanidade. Este é Moisés, o homem que falava com Deus face a face. Reflita acerca do exemplo de Moisés. Busque um relacionamento mais íntimo com Deus e descubra um dos segredos das grandes vitórias. Aqui o autor, ele foi inspirado por Deus em fechar essa introdução com esse apontamento, né, mostrando para nós qual era o segredo das grandes vitórias de Moisés. Né? O que levou Moisés a se tornar esse grande estadista, né? Um menino que foi marcado por um passado, né? O seu nascimento, ele nasceu dentro de um cenário, né, de escravidão. Não só escravidão, né, porque às vezes a gente acha que uma coisa que está ruim não pode piorar, e às vezes aquilo que está ruim pode piorar. Né? Apesar deles estarem vivendo, o povo de Israel, numa terra que não era deles, e eles estarem agora em escravidão, agora também aquele monarca também baixa uma lei a qual todos os meninos judeus, eles deveriam ser assassinados, né? Deveriam ser exterminados para que o povo de Israel não crescesse mais em números, que era o seu maior pesadelo. Então, queridos, como que um menino que nasceu dentro desse histórico, né, dentro desse cenário, com todo esse histórico, agora esse menino chega nos nossos dias a sua história, a história de Moisés, mostrando que ele termina, né, a sua história sobre a terra, cumpre a sua missão como um dos maiores estadistas que passou pela face da terra. Então, o autor que foi muito feliz em resumir para a gente aqui no final da introdução, apontar que o segredo dessa grande vitória, desse homem se tornar tão notável como foi, tão diferenciado, tão vitorioso, era o seu relacionamento diferenciado com Deus. Então, queridos, a gente já parte aqui da nossa lição, da introdução, a gente já tirando aqui enormes lições para as nossas vidas, enormes aprendizados. Muitas vezes nós queremos inventar meios, né, de alcançarmos vitórias na nossa vida, né, de sermos sucedidos na nossa vida. Né? Às vezes nós achamos até mesmo que com as nossas forças, né, com as nossas capacidades, com os nossos conhecimentos, né, pelo aquilo que nós conhecemos até mesmo de Deus, pelo aquilo que nós sabemos da Bíblia, né, ou até mesmo pelos nossos conhecimentos, né, dos meios seculares também, às vezes nós achamos que é essa a forma que nós vamos ter grandes vitórias na nossa vida, e aprendemos aqui com Moisés que o segredo da vitória de todo servo e serva de Deus é a intimidade com Deus. Vamos passar para o nosso primeiro ponto. Moisés fala com Deus, é o nosso primeiro ponto, e o subponto é um homem experimentado. E um dos objetivos da nossa lição
está amarrada a esse primeiro ponto, que é identificar o efeito da oração na vida de um líder. E aqui diz o seguinte, esse primeiro subponto. Quando nos referimos a Moisés, falamos sobre um homem com uma vasta experiência nas mais diversas áreas da vida humana. Nascido escravo, foi adotado por uma princesa egípcia e morou no palácio por muitos anos como membro da realeza. Estudou com os maiores mestres da antiguidade e, ainda jovem, era um erudito e muito talentoso. Irmãos, me chama muito a atenção aqui Moisés chegar aonde chegou e passar por todos esses processos. Eu gostaria aqui de voltar à história aqui de Moisés aqui com vocês. É uma história muito conhecida, todos vocês conhecem muito bem, mas a gente voltar ao passado, né, à infância de Moisés e enxergar esse momento aqui é muito interessante para a gente. Moisés, como eu disse anteriormente, nasce dentro de um cenário muito triste, né? Nasce numa nação que não é a sua, escravo, e agora debaixo de uma lei que determinava a morte de todos os meninos. E a mãe de Moisés, uma mulher de Deus, toma uma atitude ousada, diferente de todas as mulheres hebreias, né? Ela sabia do estado que ela vivia, sabia da condição que estava, sabia da lei que havia, aquele decreto de matar todos os meninos, que todos os meninos deveriam ser exterminados, e ela toma uma atitude ousada, ela se destaca entre as mulheres hebreias. E ela não se conforma com essa situação, olhando para o seu menino, diz a Bíblia que um menino vistoso, pega aquela mulher, o seu filho, traça um plano de vida para manter o menino em vida, algo que creio eu, algo que foi gerado por Deus no coração da mãe de Moisés, da nossa irmã Joquebede, e ela ali pega aquele bebê, coloca no cesto, chama sua irmã Miriam, e agora coloca esse menino no rio, e por providência de Deus, aquele cesto vai descendo o rio abaixo, e sua irmã acompanhando o seu irmão, acredito, fico até a imaginar a aflição agora de sua irmã, vendo seu irmão dentro de um cesto, né, sem ela poder estar ali próximo dele, ali dentro da água, e aquele rio vai descendo, e a história diz que aquele cesto para exatamente nas mãos da princesa do Egito. Ela abre aquele cesto, identifica que ali havia uma criança, e a gente vê o cuidado de Deus nesse momento, porque estava na mão daquela princesa. Ela identifica que era um menino hebreu, e ela conhecia da lei, sabia que aquele menino deveria ser morto, e agora estava na mão dela poder dar fim à vida de Moisés. E ela não deu. Você conhece muito bem a história, porque Deus inclinou o coração daquela mulher a tomar aquele menino agora como seu filho. Agora Miriam aparece na princesa, Dibra, a guarda real, a proteção da princesa, que fazia segurança da princesa, e ela pergunta à princesa se ela precisava de uma ama para estar cuidando do menino. E ela autoriza Miriam a ir lá e chamar uma ama, e Miriam, lógico, vai lá e chama a própria mãe de Moisés, e a princesa agora entrega esse menino à mãe, que é Joquebede, e agora ela também paga, ela também define ali um salário também. Olha que coisa interessante, amados. Um menino que estava com seus dias contados, né, nasceu dentro de um decreto de morte. Agora Deus dá uma providência para esse menino, através de um ato de ousadia da sua mãe, e agora essa mãe volta agora com esse menino e vai receber para estar cuidando, vai estar recebendo para estar cuidando do seu próprio filho. Deus tinha um projeto na vida de Moisés.
E a gente vê nisso daí é o cuidado de Deus. Moisés tinha tudo para dar errado na vida. Nasceu numa nação que não era sua, debaixo de escravidão, e agora um decreto de morte é colocado pela sua mãe em um cesto, em um rio. Aquele cesto poderia ali tombar, aquele menino poderia cair no rio, ou até um animal poderia atacar aquele cesto e atacar aquele menino, e por fim a vida daquele menino. Quando aquele cesto chega aos pés da princesa, poderia muito bem aquela princesa, naquele momento ela tinha autoridade, quando ela identificou, quando ela abriu o cesto e viu que era um menino hebreu, ela poderia muito bem mandar exterminar Moisés naquele momento, dar fim à vida daquele menino. Moisés era o tipo de criança, né, que nasceu numa família, numa terra onde ele tinha tudo para dar errado, mas Deus tinha um projeto na vida de Moisés. E isso aqui é o que eu quero chamar a atenção para você jovem nessa manhã, para você minha irmã, para você meu irmão, quando Deus ele tem um projeto dele para a sua vida, para a minha vida, para a vida dos nossos irmãos, quando Deus ele tem um projeto, nós podemos estar em um lugar onde tem tudo para dar errado e Deus vai fazer dar certo. Às vezes você que me ouve aqui nessa manhã pode até estar falando para mim, mas olha, para mim ter um relacionamento íntimo com Deus como teve Moisés é impossível porque você não conhece, Marcelo, a minha história. Você não conhece o contexto da minha família, você não conhece o meu contexto financeiro, você não conhece o contexto da minha nação, o contexto da minha igreja, enfim. Talvez você que está me ouvindo agora pode estar falando que você tem tudo para não ter uma intimidade, não crescer para com Deus. Mas, queridos, nós aprendemos nessa história de Moisés que quando Deus tem um projeto para nossas vidas, pode tudo estar a favor para fazer com que tenhamos uma vida derrotada. Pode tudo estar contra nós, mas quando Deus tem um projeto, tudo vai dar certo na nossa vida. Então eu quero convocar você, eu quero animar você, para que, assim como o autor falou na introdução, que a gente busque essa intimidade com Deus, que cresçamos nessa profundidade com Deus. Eu quero convidar você para seguir na lição, a partir desse momento, com o coração quebrantado, com o coração contrito. Eu quero convocar você nesse momento para você entregar suas angústias agora a Deus, entregar seus problemas, entregar suas dores, entregar suas tristezas. Coloca agora, para agora nesse momento. Eu quero convidar você a respirar. De repente você veio para a escola bíblica dominical angustiado, angustiada, triste. E eu quero convocar você agora a entregar todas essas coisas nas mãos do Senhor. A Bíblia diz, entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E agora onde que nós paramos aqui na lição, queridos? Depois de toda essa história que nós aqui avaliamos juntos, estudamos juntos, agora que Moisés é devolvido, passa-se um tempo, Moisés é devolvido pela sua mãe à princesa. E agora Moisés, que tinha tudo para dar errado, um menino que nasceu nas circunstâncias que nós já comentamos aqui, agora esse menino é chamado para morar, ele é levado para morar no palácio. E por muitos anos ele viveu como membro da realeza e estudou com os maiores mestres daquele tempo, da antiguidade, e ainda jovem se tornou um dos maiores eruditos e muito talentoso. Vivendo essa história de Moisés. Eu quero dividir esse subponto aqui em pelo menos 3 partes. E aqui a gente encerra uma história de sucesso na vida de Moisés. Deus tinha um projeto para a vida de Moisés. E nessa parte da vida de Moisés, nessa parte aqui da história, é a parte onde que Deus ele precisava se fazia necessário Moisés passar por todo esse processo e Moisés chegar
aos pés daquela princesa e morar no palácio, porque Deus precisava de qualificar Moisés, de preparar Moisés, de capacitar Moisés para uma missão que Deus havia de dar a Moisés. Queridos, Moisés vivendo no palácio, sentiu o coração apertar, agora já jovem, já adulto, ele agora sentiu o seu coração apertado. O seu coração agora estava triste, porque ele sabia da situação que vivia o seu povo. E após um triste episódio, onde ele resolveu sair do palácio e ele viu um egípcio maltratando um dos seus conterrâneos, né? um dos seus irmãos, um dos irmãos do povo hebreu. Então agora Moisés, ele toma para si as dores, ele vê aquela cena e ele não se conforma, mesmo ele sendo príncipe, mesmo ele tendo tudo já na vida. A vida de Moisés já tinha dado certo em tudo nesse momento, mas algo jorrava dentro do coração de Moisés. Algo falava mais forte dentro do coração de Moisés. O Espírito de Deus falava ao coração de Moisés. E Moisés saiu agora para ver como que estava seu povo. Até porque o tempo que, quando criança, a princesa entregou ele à sua mãe, foi o suficiente aquele tempo para a nossa irmã Joquebede inculcar, colocar, né, implantar, ensinar, né, fazer do seu filho um menino temente a Deus. Então Moisés, ele tinha a essência de Deus desde criança dentro de si. Então ele sai, vê aquela confusão, toma as dores, tenta apartar aquela confusão e ali acontece uma tragédia. Chegou o ponto de assassinar um egípcio e agora Moisés, ele precisa de deixar o palácio porque corre risco de vida. E aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção chamar a sua atenção aqui nesse espaço de informação aqui. Olha só que é um dos pontos raros de acontecer na Bíblia, né, na vida de Moisés. Aqui nós encontramos aqui Moisés exatamente tomando uma decisão involuntária, tomando uma decisão sem consultar a Deus. E olha só o fim do que é tomar uma decisão impensada, o que é o fim de tomar uma decisão sem ser íntimo de Deus, porque nesse ponto aqui Moisés, ele tinha tudo, ele tinha conhecimento, se tornou um erudito, se tornou uma pessoa de muitas habilidades, teve os melhores professores em muitas áreas, mas ele não tinha uma coisa que ainda, Moisés ainda não era íntimo de Deus nesse ponto. E olha só o que leva como que é a decisão de uma pessoa que ela não é íntima de Deus. Então Moisés agora tomou essa atitude, agora já tinha matado esse egípcio e agora ele era responsável por ter matado esse homem, né, cometeu um crime e agora ele tinha que sair fugido porque a vida dele estava em risco. E agora eu falei que a gente dividiria esse subponto aqui, pelo menos em 3 partes. Então, a parte que ele viveu no palácio, a parte intermediária que ele comete esse erro, e agora Moisés precisa sair fugido, e agora a parte que ele entra no deserto. E lá no deserto Deus também tinha propósito, porque Deus tem propósito no deserto. Agora Moisés Deus já tinha qualificado, preparado Moisés para aquilo que Deus colocaria na sua mão como missão de vida. E eu quero dizer para você que é assim também com a nossa vida. Às vezes você não entende porque você uma hora está em um ponto da vida e outra hora você está numa extremidade. Às vezes essas situações, queridos, para quem anda na presença de Deus, para quem teme a Deus, para quem serve a Deus, muitas vezes são projetos de Deus na nossa vida, são preparações, são escolas. Moisés viveu a escola do palácio, Moisés agora viveu a escola de tomar uma decisão sem ser íntimo de Deus, e agora ele vai para a escola do deserto. E muitos de nós também entramos nessas fases, em nossas fases de vida, nós entramos nessas escolas também. E um dos objetivos que o autor colocou aqui, da ida de Moisés para o deserto, ele aprendeu com as ovelhas e as cabras, ensinaram Moisés o quê? Sobre cuidado, sobre mansidão, sobre paciência e simplicidade. Se ele já tivesse passado por essa escola da mansidão,
ele não teria cometido aquele assassinato. Então, por isso que a gente vê a importância de passarmos por fases na nossa vida. E agora, Moisés no deserto, vivendo longe do conforto do palácio, agora Moisés no deserto, uma vida de extremo, né? Outrora rico, com muitas coisas, com muitas posses, com muitos cuidados, cercado de muita luxúria, e agora uma vida de deserto, né? Então agora Moisés poderia, de repente poderia passar pela cabeça de Moisés, né? Vir à cabeça dele, né? O pensamento, ele achar que a sua vida tinha chegado ao ápice, mas ele estava equivocado. Lá no deserto, Moisés agora tem uma experiência tremenda com Deus, né? Deus aparece numa sarça, e agora Deus ele começa a conversar. Moisés ali naquela vida de deserto, ali ele conheceu a Deus no deserto, né? Ele teve sua experiência com Deus. E agora aqui nessa ilustração aqui, Deus aparece numa sarça e começa a falar com Moisés, e agora Deus ele começa já a falar face a face com Moisés. Olha só que coisa magnífica, né? Todas as experiências que esse homem passou, tudo que ele viveu na vida dele, agora no deserto, olha onde que Deus veio falar com Moisés. Na hora que Moisés estava no palácio, não aconteceu de Deus visitar Moisés no palácio para falar face a face, mas quando agora Moisés está embaixo, agora Moisés estava prostrado, agora já estava um homem mais experimentado, um homem mais íntimo de Deus. Agora Deus, depois de ter preparado ele todos esses anos, agora Deus resolve aparecer a Moisés e falar da sua missão. E Deus, ele convoca Moisés, né, ele dá uma missão a Moisés, uma missão relevante, que era conduzir o povo de Israel em liberdade e em segurança até a terra prometida. E aí começa grandes experiências de Moisés com Deus. As primeiras experiências começam através das 10 pragas no Egito, né? As 10 pragas do Egito, as 10 pragas famosas, né? Onde que Deus ia ali, a cada praga Deus ia endurecendo o coração de Faraó, e foi passando para a segunda até chegar à 10ª praga. Então o povo agora sai do Egito e Moisés começa a viver experiências grandiosas, porque o relacionamento de intimidade que Moisés desenvolveu com Deus no deserto, agora esse relacionamento que levou Moisés e a missão que Deus tinha, o chamado que Deus tinha para Moisés, é o que fazia agora esses milagres, né, extraordinários acontecer na vida de Moisés, no ministério de Moisés. Então o povo sai do Egito em caminhada, e o povo agora passa a ser perseguido pelo exército de Faraó, e Moisés, o povo de Israel, uma grande multidão se depara com o Mar Vermelho, e Deus agora realiza através de Moisés. Agora Deus mais uma vez falando com Moisés. Moisés falava com Deus, Deus falava com Moisés. E agora Deus dá uma ordem a Moisés, e Moisés obedece esse comando de Deus, e agora um milagre acontece, e o povo de Israel passa por meio de um mar, em terra firme, e Deus dá um grande livramento a Israel, porque após a travessia do povo, e após o exército inimigo entrar naquele mar, o mesmo mar do livramento para o povo de Deus, foi o mesmo mar que fez perecer os inimigos de Israel. Esse, querido, é o seu Deus. Eu convido você a desenvolver um relacionamento íntimo e profundo com esse Deus. E aí não para aí. O povo chega do outro lado. O autor colocou muito bem aqui algumas coisas. Agora o povo tem fome. E Deus no deserto providencia pão, né? Moisés vai conversar com Deus, o povo passa a murmurar e Moisés vai conversar com Deus.
E nesse momento, Deus fala com Moisés novamente e Deus providencia pão que caía do céu. O povo passa a andar pelo deserto e agora Deus coloca uma nuvem para proteger o povo do calor do dia e proteger o povo do frio da noite. E foi através de Moisés falando com Deus, conversando com Deus, através dessa intimidade com Deus, que todos esses milagres aconteceram. Esse foi Moisés, um homem que mesmo vivendo tantas histórias, teve ousadia e o privilégio de falar com Deus face a face. Queridos, esse Deus que fez todas essas coisas através da vida de Moisés, desde tirar o menino lá de dentro da casa de sua mãe no cesto, colocar nos pés da princesa, ser devolvido à sua mãe, depois ser devolvido ao palácio da princesa, ter se tornado um erudito, ter saído e ido para o deserto, e agora todos esses milagres acontecendo através de Moisés. Eu quero dizer o seguinte, que esse é o seu Deus. Esse é o Deus que tem projeto também na sua vida também. O Deus que Moisés falava face a face. Ele está buscando por servos e servas, está buscando por jovens que queiram dar sequência nesse modelo de intimidade, de falar face a face. Eu quero convidar você a colocar um objetivo na sua vida, de buscar a Deus acima de todas as coisas, de ter esse Deus como seu melhor amigo, de colocar Ele acima de tudo na sua vida. Coloque esse objetivo de ter esse relacionamento com Deus, como foi o relacionamento de Moisés. Que você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo nessa manhã, que você seja um destaque, como foi Moisés. Hoje nós estamos estudando sobre Moisés, porque ele se destacou com o relacionamento com Deus. Eu quero convidar você a ser esse destaque de relacionamento com Deus, a qual fale face a face com Deus. Segundo subponto, um povo obstinado. Queridos, conhecemos muito bem essa história, né? Nós sabemos muito bem como que foi a relação do povo com Moisés, com esse grande estadista, com esse grande líder. Nós sabemos que não foi uma tarefa fácil, não foi uma missão fácil, né? Nós sabemos como que era o comportamento do povo, porque o coração do homem, amados, ele é obstinado. O nosso coração é obstinado a fazer sempre o mal. Às vezes nós perguntamos assim, mas essa lição de novo, eu já ouvi essa lição, mas por que Deus coloca essa lição de novo na sua vida? Porque nós somos obstinados, que se Deus colocou essa lição de novo, é porque Ele já viu o nosso coração e sabe que nós precisamos de ouvir isso de novo. Por que essa pregação de novo? Porque o pastor está chamando a atenção de novo, o professor está chamando a atenção de novo, já não chamou a atenção por causa disso? É porque o coração obstinado mudou e voltou ao mal de novo, ou não mudou, ou continuou no erro. Assim era Israel, queridos. Nós não somos muito diferentes de Israel, não. Hoje nós olhamos para o passado, nós olhamos para trás, e lendo a história de Israel, até nós falamos bem assim, mas como pode esse povo ser tão rebelde, esse povo ser tão desobediente? Como que pode eles ter feito isso mesmo diante de tantos milagres? E nós conhecendo todos os milagres, inclusive o que eles não conheceram, porque nós temos a Bíblia toda, o Antigo e o Novo Testamento, nós somos piores do que eles nos nossos dias. Nós somos obstinados em tudo, na nossa casa, na escola. Às vezes nós falamos, como que meu pai é chato, como que minha mãe é chata, ou seu responsável, né, com que você mora ou que morou. Às vezes nós falamos, como que mãe é chato, como que meu pai é chato. Mas por que ele está chamando a sua atenção de novo? Não é que ele é chato. Chato é para ele ter que chamar a sua atenção o tempo todo. Chato é para o professor ter que chamar a sua atenção. Chato é para o pastor ter que chamar a sua atenção o tempo todo. Nós temos o coração obstinado, nós somos semelhantes. Você olhando os erros, as falhas que cometeram o povo de Israel, se você olhar para eles, você vai conseguir se enxergar.
Se nós colocássemos uma câmera para filmar a nossa vida, as nossas atitudes, e nós fôssemos assistir um filme da nossa própria vida, no final do filme você ia falar bem assim, eu nunca mais quero assistir esse filme, que eu nunca vi tanta teimosia, eu nunca vi tanta obstinação. Nós não somos diferentes de Israel, e a única forma, meus queridos, mesmo Israel vendo tantas bênçãos, mesmo Israel vendo tantos milagres, mesmo Deus fazendo literalmente o pão cair do céu, mesmo ele vendo todas as coisas que foi feita através de Moisés, mesmo assim o povo murmurava, mesmo assim o povo reclamava. Esse é o nosso modelo, isso é o nosso espelho, é quem nós somos. Olhar para Israel, olhar para essa história, é você e eu, é nós nos enxergarmos e nos envergonharmos e nós buscarmos se arrepender diante de Deus. Queridos, agora imagine Moisés liderando esse povo. Então, a única forma, como que era possível esse povo ser conduzido para a terra prometida? Imagine os desafios diários enfrentados pelo grande líder, Moisés. Queridos, somente com muita oração mesmo, para conseguir só muita intimidade com Deus. E você que está comigo aqui nessa escola dominical nessa manhã, meu querido, seu ministério, seu chamado, só vai ser sucedido, nós só vamos obter grandes vitórias diante das missões que Deus tem nos entregado, diante do desafio que Deus tem nos entregado, se nós buscarmos nos espelhar nesse líder Moisés, no nosso irmão Moisés, e buscar desenvolver um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Porque se isso não acontecer, nós estaremos suscetíveis ao fracasso. É impossível. A única forma de ir à frente é fazer o que fez Moisés. Intimidade com Deus, oração, vida de oração. Terceiro subponto, um líder de oração. Nos dois primeiros tópicos, estudamos acerca do perfil de Moisés e sobre uma das características mais marcantes do povo de Israel. Se analisarmos essa combinação e a grandiosa tarefa dada por Deus ao grande líder, perceberemos o grau de dificuldade da sua missão. Não era fácil, como nós falamos aqui no início aqui e anteriormente. O grau de dificuldade da missão de tirar esse povo do Egito até chegar na terra prometida não era fácil. E diante de tal desafio, somente com uma vida intensa de oração e total dependência de Deus, que era possível isso acontecer, e esse é um modelo nosso também hoje. O grande líder tinha muitas habilidades e possuía experiências admiráveis. Queridos, Moisés, ele era um homem preparado, era um erudito, tinha muitas capacidades, ele tinha muitas habilidades. Talvez não haja no nosso meio hoje quem tenha tanta e tamanha preparação, talvez, porque ele ficou muitos anos sendo preparado, né, pelos maiores e melhores mestres de sua época. Mas preste muita atenção, essas características nunca lhe garantiriam o sucesso se ele não tivesse intimidade com Deus. Os momentos em que Moisés buscava a Deus representavam um verdadeiro refúgio frente às grandes angústias e dores que ele enfrentava. Oração, ela traz paz, queridos. É na oração que encontramos paz. Falar com Deus é muito bom. Moisés, ele entendeu um dos grandes benefícios da oração, né? O quanto ele era revigorado, o quanto de alento Deus derramava sobre ele enquanto ele orava. Quantos de nós que estamos aqui nessa escola dominical temos esse tipo de experiência? Como que Deus nos abençoou tremendamente através da oração. Quantas vezes você pode lembrar nesse momento que você estava em dias de angústia, de dores, de tristezas?
Aqueles dias que nós queremos dizer na gíria, né? Vou chutar o pau da barraca, vou chutar o balde, vou entregar os pontos, não quero mais. Quantas vezes você e eu, nós já chegamos a esse ponto, e quando nós colocamos os joelhos no chão, nós encontramos paz. Deus começou a dar resposta, Deus começou a dar direção, Deus começou a cuidar das nossas dores, Deus começou a tratar as nossas feridas, Deus começou a nos encher com o Espírito Santo, a revigorar as nossas forças. Moisés entendeu isso. Ore, queridos. Vamos orar mais, vamos buscar mais a Deus na oração, vamos andar mais com Deus, vamos entender essa importância. Segundo ponto, Deus fala com Moisés face a face. O que é falar face a face? É uma pergunta que nós precisamos de compreender, porque já que um dos objetivos da nossa lição é descrever a íntima relação entre Deus e Moisés, né? E um dos objetivos da nossa lição, né, a síntese da nossa lição, é entender esse processo na vida de Moisés, que foi um líder que se destacou pela forma como se relacionava com Deus. Então, queridos, nós precisamos entender o que é falar face a face. Falar face a face, amados, é como que a gente fala com um amigo. Como que é falar com um amigo? Muitas vezes, como que, vamos falar para a gente entender isso, vamos falar, hoje nós oramos a Deus, nós, ou de pé, ou ajoelhado, enfim, você leva os seus pensamentos a Deus e você começa a falar com Deus. E ali nós vamos falando com Deus, nós vamos conversando com Deus. E aí nós esperamos essas respostas vir de Deus, ou naquele momento, ou Deus vai entrar em silêncio, enfim, ou Deus vai falar um dia. Mas o que acontecia com Moisés? Deus, ele começava a falar com Moisés como um amigo. Pensa você, agora vai acabar essa escola dominical, você vai estar um dia, em algum momento do seu dia, você vai encontrar um amigo, ou um parente que é chegado, que é como um amigo também, e você vai começar a conversar. E na hora que você falar alguma coisa, esse amigo, ele vai falar com você. E aí vai ver esse diálogo. Isso é o relacionamento. Esse era o modelo de oração, esse era o ponto que chegou Moisés. E esse é o nosso objetivo, queridos. Nós precisamos de orar tanto, com tanta intimidade, com tanta profundidade, precisamos de nos quebrantar diante de Deus, chegar diante de Deus com ações de graças, com sinceridade de coração, para que a gente alcance esse nível, que seja essa a nossa meta de vida de 2021, que quando a gente chegar no final de 2021, a gente olhar para trás e falar assim, olha, no início de 2021, eu orava a Deus de tal forma, agora eu terminei 2021 falando com Deus face a face. Louvado seja Deus. Deus põe esse propósito, esse desígnio no seu coração. Segundo subponto, conheço-te por teu nome. Moisés, em seu diálogo na busca pela presença divina, faz menção da expressão conheço-te por teu nome. Essa é uma fala que faz referência a algumas passagens bíblicas, fato de grande relevância, e nos revela um fato de grande relevância. Deus conhece os seus. Queridos, Deus falou com Abraão, Deus falou com Jeremias, que o conhecia desde o ventre, que o escolheu desde o ventre, porque Deus já o conhecia. Deus falou com vários homens de Deus na Bíblia. E o interessante da gente saber, assim como Deus conhecia Moisés pelo nome, e como Moisés chegou a conhecer Deus nessa intimidade, chegou nesse ponto de intimidade com Deus. O ponto-chave aqui desse subponto aqui é Deus conhece os seus. Deus, ele te conhece. Deus sabe quem é você. Deus conhece suas virtudes, Deus conhece suas fraquezas, Deus conhece seu temperamento, Deus conhece seus sonhos, Deus conhece seus projetos. A Bíblia diz que Deus, ele nos conhece de tal forma que até mesmo as nossas orações, quando nós vamos fazer, Deus já sabe. Deus ele já sabe.
Queridos, às vezes você fala bem assim, eu me conheço, eu sei quem eu sou. Nós, em muitas circunstâncias, nós falamos, né? Não, olha, eu me conheço. Eu quero dizer para você que nem você te conhece como Deus te conhece, porque você só te conhece nas experiências que você já viveu de vida. Mas Deus, Ele te conhece nas experiências ainda que você terá de vida ainda. Queridos, Deus tem um propósito na nossa vida, meus amados. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é grandioso. Jó foi uma experiência disso. Lá em Jó capítulo 1, versículo 8, disse o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Olha só o que Deus no céu, às vezes, querido, nós achamos que nós estamos aqui na terra, às vezes nós falamos assim, mas Deus, Ele não se importa comigo, né? Às vezes a gente ora, e a gente fala assim, mas será que Deus está ouvindo a nossa oração? Porque a gente deixa o diabo colocar esses pensamentos, esses dardos inflamados dele do nosso coração, lançar em nós dúvida. E é por isso que muitas vezes nós não conseguimos crescer em intimidade, em profundidade, nós nunca conseguimos ir para um nível maior e dar um passo maior, nós nunca conseguimos chegar a uma intimidade como chegou Moisés. Por quê? Porque nós estamos aceitando os pensamentos que o diabo tem colocado no nosso coração, seus dardos inflamados, e às vezes nós começamos com o espírito de autocomiseração. Será que Deus me ouve? Será que Deus me conhece? Será que Deus se importa comigo? Será que Deus, e será? Queridos, nós temos que ir para frente. Deus, Ele te conhece. Deus conhecia Moisés, Deus te conhece. Deus conhecia Jó. Até que Deus começou a clarificar. Deus falou para Satanás a respeito de Jó: vistes o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro. Olha só, começou a falar o que ele era: reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Deus olhando para você hoje lá do céu, o que Deus pode falar para você? Na sua vida emocional, nos seus relacionamentos, na sua amizade, na sua vida ministerial. Porque Deus, Ele te conhece. Deus tem misericórdia de nossas vidas, querido. Deus tem misericórdia de sua vida. Deus tem misericórdia de minha vida. Assim como Moisés, será que podemos nos dirigir a Deus em oração e falar com Deus: tu o disseste? Foi assim que Moisés foi diante de Deus: tu o disseste, conheço-te pelo teu nome. Amados jovens, almejemos intensamente essa bênção em nossas vidas. Terceiro subponto: nos inspira ou nos constrange. Quando estudamos a vida de Moisés e seus relacionamentos com Deus, somos impactados com o nível de intimidade alcançado. Deus falava com Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Todo cristão deve almejar tal relacionamento e buscar intensamente essa bênção. Esse deve ser o nosso propósito de vida. O propósito de vida de muita gente, às vezes, é se destacar no ministério, não é? Eu quero que meu ministério cresça. Outros têm propósito: eu quero ver milagres, eu quero ver prodígios. Eu também quero, queridos. Eu creio nisso e também quero. Outros querem, né, como propósito: eu quero que o culto seja uma bênção, eu quero que a lição seja uma bênção, eu quero ser uma bênção, outros querem ser destacados. Eu quero me destacar nisso, eu quero isso, eu quero aquilo, propósito de vida. Mas o nosso maior propósito de vida, queridos, na nossa caminhada com Deus, deve ser um relacionamento intenso com Deus, de falar com Deus face a face. Porque quando nós começarmos a falar com Deus face a face, aí nós vamos começar a compreender a perfeita, agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Aí sim, aquilo que antes a gente queria, porque nós somos ao contrário: eu quero ver milagres. Não, queridos, nós precisamos se relacionar com Deus dos milagres, porque os milagres vão acontecer. Eu quero ver curas. Vamos se relacionar com Deus, buscar o Deus da cura, porque aí nós vamos ver as curas acontecer. Nós estamos indo na contramão. Que esse seja o seu propósito de vida. Desejamos ardentemente que a resposta dada por cada um de nós seja sempre: inspira e constrange ao mesmo tempo. Ponto 3. Moisés roga a Deus a sua presença.
Sede por Deus, prioridade. Primeiro subponto do terceiro ponto. Na oração que encontramos no texto estudado, encontramos um momento que nos ajuda a entender a própria essência do líder israelita. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Oh, irmãos, como que isso enche meu coração, meus amados. Como que isso fala profundamente comigo. Como que esse ponto falou muito comigo. Olha qual era a importância de Moisés. Moisés não queria ser reconhecido na história como um homem que liderou uma grande multidão de aproximadamente mais de 2 milhões de pessoas do Egito pelo deserto até chegar na terra prometida. Isso não importava para Moisés. O que importava para Moisés, queridos, é que se desde a saída do Egito, Deus estaria no meio deles. Então Moisés, a essência de Moisés era a presença de Deus. Ele se importava com Deus, ele queria que Deus estivesse presente. Se fosse Moisés nos nossos dias hoje, ele não entraria no relacionamento. Se ele fosse entrar no relacionamento, vocês que são jovens, que eu já não sou tão jovem, né? Já estou casado. Mas se fosse Moisés hoje para entrar no relacionamento, ele ia falar assim, eu só entro nesse relacionamento se Deus entrar nesse relacionamento. Eu falo para você, jovem, rapaz, só entra no relacionamento se Deus entrar nesse relacionamento. Para você, moça, só entra nesse relacionamento se Deus entrar nesse relacionamento. Só vai para a faculdade se Deus for com você para a faculdade. Só entra nessa empresa se Deus entrar nessa empresa com você. Aceita o chamado ministério, mas faça questão de Deus entrar com você nesse ministério. De ter Deus à sua frente, de você ir após Deus. Essa era a essência, queridos, de Moisés. Louvado seja Deus. Porém, o líder que orava tinha uma prioridade inegociável, diz o autor aqui, que era a presença de Deus. Caro jovem, quais são as suas prioridades? Qual o tesouro da sua vida? Oh, queridos, que queira você, Deus, o tempo todo na sua vida. A minha oração é que Deus possa impulsionar o seu coração de maneira tal que você queira Deus em tudo na sua vida. Tudo que você for tomar decisão na sua vida, você vai sair da sua casa, você possa falar para você, eu saio, mas eu quero que Deus vá na minha frente. Eu vou estudar, mas Deus vai entrar comigo naquela escola. Que seja esse seu propósito de vida. E o último subponto, me verás pelas costas. Queridos, Moisés tinha tanta sede de Deus, tanta vontade de conhecer mais Deus, de crescer mais com Deus. O objetivo de Moisés, eu estou cheio da alegria de Deus, irmãos. O objetivo de Moisés, de crescer, Deus já falava face a face com ele. Moisés não tinha um nível de intimidade que nós temos hoje, não. Moisés tinha um nível já tão elevado que mesmo ele comparando ele com os nossos pais da fé, com os heróis da Bíblia, mesmo comparando Moisés com os homens de Deus na Bíblia, ele se destacou porque Deus falava face a face com ele. Só que Moisés, irmãos, esse homem chama atenção, esse homem é brilhante, a sua caminhada foi brilhante aqui na terra. Ele falava com Deus, orava a Deus no nível de intimidade singular. Deus agora conversava com ele como dois amigos sentam para conversar, como uma mãe, uma filha, um pai, um filho que senta para conversar, como dois melhores amigos sentam para conversar. Só que agora Moisés queria ver a face de Deus. Ele queria ver Deus, ele queria mais de Deus. Na cabeça dele, ele falava assim, não tinha limite para Moisés de buscar Deus. Não tinha impedimento dentro do coração dele. Se eu cheguei até aqui, eu posso ir mais longe, eu posso alcançar mais. Esse é o pensamento de Moisés. Irmãos, que seja esse o nosso pensamento. Quando você subir de nível de intimidade com Deus,
que agora você queira agora falar com Deus face a face. E quando você começar a falar face a face com Deus, fala assim: Deus, eu quero mais experiências, eu quero te conhecer mais, eu quero mais profundidade contigo. E o que me chama a atenção aqui é a misericórdia de Deus. Não tinha condição de Moisés ver Deus e não perecer. Então Deus, ele traça um plano, fala assim: olha, vai para tal lugar, vou te botar numa fenda da rocha, e ali eu vou passar, vou pôr minha mão sobre você para te proteger, para que ele não perecesse, mas Deus concedeu a Moisés a experiência que ele pediu. Queridos, peça a Deus. Eu quero que você peça a Deus que você cresça. Seja essa a sua oração. Faça: Deus, eu quero ir mais longe. Deus, eu quero falar com o Senhor face a face. Senhor, eu quero agora, Deus amado, experiências novas com o Senhor. Senhor, se eu cheguei a esse nível caótico de distância do Senhor, eu estou no oposto, agora eu quero ir para o extremo de uma intimidade com o Senhor. Se eu me tornei essa pessoa deformada que agora eu sou, eu quero ir, meu Deus amado, agora uma pessoa íntima do Senhor. Eu quero te conhecer mais. Eu quero mais de ti, eu quero mais graça, eu quero mais poder. Que Deus, querido, te encha de tal forma, que Deus, ele te dê tanta experiência, que Deus, ele te use de tal forma, que daqui a muitos anos, quando for contar a sua história, possa ser falado de você o que nós hoje estamos falando de Moisés. Que Deus te use para uma grande obra aqui nessa terra. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Antes de encerrar, concluir a nossa lição, eu quero convidar você para, com muita alegria, com muito gozo, com muita felicidade, adorar a Deus com a sua oferta. Vai estar aqui abaixo, as ferramentas a qual você vai estar podendo efetuar, depositar diante do Senhor a sua oferta. Adore a Deus nesse momento, com muita alegria, com muito gozo no seu coração. Você que nos visita também, essa é uma prática nossa, da nossa igreja, mas se você sentir no seu coração também, participar com a gente dessa prática, você fica à vontade naquilo que Deus colocar no seu coração. E eu quero concluir essa lição, amados, dizendo o seguinte: o autor colocou aqui, nessa lição, podemos aprender acerca da vida de oração de um grande líder. Moisés, do grande líder Moisés, um dos grandes segredos deste homem repousava em sua rotina de oração. Preste muita atenção nisso, queridos. O grande segredo do auge que ele chegou dessa intimidade com Deus, de falar face a face com Deus, o pivô disso, a base disso, era justamente a sua constância, a sua rotina de oração e extrema dependência divina. Presta muito, guarda isso no seu coração. Ele era um homem dependente. O que é ser dependente? É orar e confiar que você vai receber. É você receber de Deus a instrução para seguir à frente. Ele dependia de Deus para ir para a direita ou para a esquerda. Juntamente com os seus colegas, se a gente tivesse reunido em sala, mas nós estamos reunidos virtualmente, busquem por momentos cada vez mais significativos de oração. Esse aqui é um conselho do autor, é o desejo do nosso coração. E se permitam experimentar tudo o que Deus tem a nos oferecer. Façam com que seus relacionamentos com o Pai amado sejam prioridades em suas vidas. Os frutos dessa decisão serão incalculáveis. Quero orar com você. Feche os seus olhos. Deus, muito obrigado por essa manhã de domingo. Meu Deus, continue ministrando, falando ao coração de cada jovem. Que cada um, Deus amado, que ficou até esse momento, meu Deus, diante do Senhor, seja visitado nesta hora. Que o Senhor constrange os corações, Pai. Que o Senhor, Deus amado, leve cada um, Deus amado, neste momento, conceda uma experiência singular que nunca tiveram na vida deles.
um desejo ardente, uma fé ardente, Deus, de buscar a sua face e crescer diante do Senhor. Use-os, fale com eles, fala comigo. Meu Deus amado, nós te adoramos e te agradecemos por este momento em sua presença, em nome de Jesus. Amém.